tal, queridos estudiantes? Sean todos muy bienvenidos a más una clase de lengua española. Yo soy la maestra Ianara Camus y estaré aquí con vosotros, os ayudando a aprender el español. Agora, classe de número 5, objeto de conhecimento, presente de indicativo, verbos regulares e las viviendas, detalhamento, conjugação de verbos regulares no presente do indicativo e os tipos de moradias, tanto no contexto hispânico como em culturas diversas. ¿Listos para aprender mucho más? Entonces, vamos allá. Hola, mis queridos alumnos, sean bienvenidos a nuestra clase. Hoy una clase muy importante, muy especial. Vamos a estudiar verbos. Entonces, para empezar a estudiar en una lengua como la lengua española, hay que saber los verbos más básicos. Y este es nuestro contenido de hoy. Vamos a empezar. Entonces, el presente de indicativo. Assim como no português, el presente de indicativo es un verbo muy básico. Hay que saber desde el principio hasta llegar a los más complejos, ¿sí? Então, precisamos saber o presente do indicativo antes, né, aí de saber os verbos mais complexos. Então, temos aqui no presente do indicativo, para começar, o que é um verbo? Então, o que é um verbo? Antes de tudo, professora, a gente fala de presente, a gente fala de pretérito, a gente fala de futuro, mas o que é um verbo? Se eu vou estudar um verbo, do que eu estou falando? Vamos nos situar, conhecer esse conceito novamente, porque lá no nosso estudo mais básico, nós já aprendemos o que é um verbo. Então, o que é um verbo? Verbo é uma palavra que designa ação ou estado de uma pessoa ou coisa. Então, dentro de uma frase, sempre tem uma palavrinha que vai designar a ação daquele momento, né? E isso é o verbo. E além do verbo, eu quero saber que é o modo. Então, nós vamos ter o modo de um verbo. No caso, o modo do presente do indicativo. Então, o modo expressa uma ação considerada como real ou provável. E temos também o tempo. O que é o tempo? Então, a gente sempre fala de verbo, modo e tempo. E agora, o que é o tempo? Então, o tempo é o acidente verbal, continuando aqui, que expressa a época em que se sucede o que o verbo expressa. No nosso caso, nessa nossa aula, é o presente. O tempo é o presente. Então, o presente de indicativo expressa uma ação que se realiza no momento que se abre. Então, se vamos falar de presente, estamos falando do modo, do tempo, né? Do momento. Deste momento em que eu estou falando. Então, a ação ela está sendo realizada no momento da minha fala. Então, apresentado aí os conceitos iniciais a vocês e lembrando que neste momento nós vamos estudar os verbos regulares. E que são os verbos regulares? Vamos a ver. Entonces, los verbos regulares son aquellos que mantienen su raíz y siguen la misma estructura de conjugação. O que isso quer dizer, professora? Isso quer dizer que quando um verbo é regular, ele mantém a sua raiz, que no português a gente escuta muito a palavra radical, o radical do verbo, né? E sigue a mesma estrutura de conjugação. Quer dizer que ele vai seguir uma mesma estrutura de conjugação. Não há diferença nessa estrutura das desinências, né? Conjugadas. Então, ela é
regular. Ela tem a mesma estrutura. Então, quando eu penso em verbo regular, eu estou pensando num verbo que mantém a sua raiz, ou seja, mantém o seu radical e possui uma mesma estrutura. Guardem essa informação, tá bom? Então, de forma bem simples. E agora, los usos. Usos del presente de indicativo. A gente já viu que quando nós falamos do tempo de um verbo, vimos que o nosso conteúdo, né, o nosso objeto de estudo nessa aula é o presente. Então, ele vai ser de uma forma mais universal, utilizado para falar de ações no presente. E aí ele pode expressar várias coisas. Primeiro, por exemplo, acciones habituales ou actuales. São coisas que a gente faz todos os dias, coisas que são deste momento, verdades ou valores universais. Então, quando a gente está falando daquele conceito, né? Daquele valor que é universal a todo mundo, nós vamos utilizar aí o presente do indicativo. Quando falamos de hechos históricos, quando vamos nos referir a fatos históricos, né? Coisas que já aconteceram, que de fato é um fato, é um hecho. Então aí vamos utilizar o presente, porque ele já está estabelecido, pré-determinado. Quando falamos de ações com valor de futuro incierto, mesmo sendo presente, a gente está falando de um futuro que a gente não sabe bem ali se ele vai acontecer, ele tem um valor incerto, então a gente utiliza aí o presente do indicativo. E aí, professora, vamos falar de la conjugação. Então, a conjugação del presente de indicativo. Quando a gente fala de verbo, com toda certeza vamos falar de conjugação, ou seja, da conjugação desse verbo. É o núcleo do conteúdo. Então, os verbos regulares, como nós já vimos, são aqueles que mantêm a mesma raiz, ou seja, ele mantém a mesma raiz e añade as mesmas terminações, segundo a conjugação a la que pertenezca cada verbo. Então, a gente vai manter a mesma raiz e vai adicionar aí as mesmas terminações de acordo com o tipo, né, da conjugação a qual aquele verbo pertence. A gente vai já ver quais são essas conjugações, relembrá-las. Em espanhol, os verbos se classificam em 3 grupos ou conjugações, dependiendo da terminação de los infinitivos. Então, a gente fala que a gente mantém a raiz e acrescenta a terminação dependendo da conjugação. E acabamos de descobrir que existem três conjugações dependendo do infinitivo. Então, meus amores, se nós estamos falando de verbos que terminam com AR, né? Esses são verbos pertencentes à primeira conjugação. Se são verbos que, por exemplo, aí nós temos o verbo cantar, amar, tá? Então, se esse verbo termina com AR, ele pertence à primeira conjugação. Se o verbo termina com ER, por exemplo, beber, comer, aí é um verbo pertencente à segunda conjugação. Se o verbo termina com IR, por exemplo, vivir, subir, compartir, aí é um verbo pertencente à terceira conjugação. Então, quando falamos das conjugações, são essas 3, ok? Todo mundo entendeu até aqui? Então, seguinte, quando a gente vai falar de como se conjuga um verbo regular. Então, para conjugar um verbo regular, tendremos que quitar. O que é quitar, professora? Tirar a terminação al infinitivo e añadir las terminaciones
correspondentes a seu grupo de conjugação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para formar esse verbo conjugado, esse verbo regular, nós vamos quitar, ou seja, tirar essa terminação e acrescentar as terminações, as desinências correspondentes ao seu grupo. Nós vamos já conhecer essas desinências. Dessa forma, observem aqui, nós temos 3 verbos: cantar, beber e escrever. Temos cantar sendo um verbo de primeira conjugação. Então, o que eu faço? Eu tiro a terminação e aí eu fico com a raiz, tá bom? Essa vai ser a base da conjugação do meu verbo. Temos o verbo beber, que é um verbo de segunda conjugação. A mesma coisa, eu tiro a terminação e eu fico com a minha raiz, que será a base da minha conjugação. E depois temos o verbo escrever, um verbo de terceira conjugação. Vou tirar a terminação e vou ficar com a raiz, que será a base dessa nossa conjugação, desse verbo de terceira conjugação. Então, vocês puderam observar aqui ao verbo no infinitivo, que nós vamos tirar aí essas terminações, vamos ficar com a raiz, e aí, né, feito isso, tirado toda as conjugações, a R, ER e IR, a gente fica com a raiz, o nosso radical. Lembra que lá ele dizia que depois disso nós iríamos acrescentar as terminações correspondentes a cada grupo, ou seja, nós vamos acrescentar as desinências. E agora eu apresento a vocês as desinências. Então, essas são as desinências dos verbos regulares, tá? Para verbos terminados ad-aer na maridio, né? Os verbos terminados em aer, que são os verbos de primeira conjugação. Então, para cada pessoa, cada pronome pessoal, no início da tabelinha, nós temos uma terminação. Observem, né? Verbos de primeira conjugação, nossas terminações são o, as, a, amos, as, am. Né? Para verbos terminados em segunda conjugação, por exemplo, o verbo comer, que nós vimos, as terminações serão o, es, e, emos, es, em. E verbos terminados em terceira, como o verbo escrever, que a gente acabou de tirar ali, o, es, e, imos, is e en. Então, essas são as terminações. Lembram que nós tiramos a conjugação e a gente vai acrescentar essas desinências para cada pronome pessoal e aí esse verbo estará formado. Mas, professora, como que eu sei quais são os pronomes pessoais? Vamos verificar novamente esses pronomes pessoais. Então, os pronombres personais. Lembrando que os pronomes são divididos em 3 pessoas. Primeira, segunda e terceira pessoa, né? Então, para cada pessoa, nós temos singular e plural. Então, na primeira pessoa, nós temos yo para singular, tá bom? E temos nosotros e nosotras para plural. Então, yo, eu, nosotros, né? E nós, tanto homens quanto homem e mulher, e nosotras para mulheres. Na segunda pessoa, eu tenho tu, tá bom? Para o singular. E para o plural, eu vou ter vosotros e vosotras, sendo esse o plural da segunda pessoa, que quer dizer o vós, né? Ao contrário do português, vós no português, ele é tanto para homens quanto para mulheres. No espanhol, a gente tem o vosotras, que é específico para as mulheres. E aí temos também a terceira persona, tanto singular quanto plural, tá bom? Então, o singular da terceira pessoa, ele é dividido em 3, né? Então, observem, ele, ella e usted. Aqui nós temos o singular. Ele quer dizer ele, ella quer dizer ela, e usted é o nosso pronome de tratamento aí formal, que vai querer dizer o senhor, a senhora, né?
você de uma forma mais respeitosa. E aí, no plural, nós vamos ter o ellos, ellas e ustedes. Eles, elas e os senhores e as senhoras. Então, essas são as pessoas, né? Os nossos pronomes pessoais, as pessoas do verbo. E aqui, eles estão postos de forma padrão, como nós sempre vamos observar, tá bom? Então, eu tenho yo, tu, ele, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellos, ustedes. São essas pessoinhas que acabamos de ver. Lembrando que aqui estamos falando de primeira, segunda e terceira pessoas do singular. E aqui estamos falando de primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Então, cada um faz referência a uma pessoa. E aí vamos começar a ver a formação definitiva do verbo com la raiz, lembram? Olha aqui a raiz. Naquela tabelinha nós tiramos a terminação e ficamos com a raiz, o radical desse verbo. E observem que ele se repete em todas. Sendo um verbo regular, a raiz ela sempre se repetirá, não terá aí uma irregularidade nessa raiz. E aí tiramos essa terminação e acrescentamos as desinências que nós acabamos de ver. Então, verbo cantar, yo canto, tu cantas, ele, usted canta, nosotros cantamos, vosotros cantás, ellos cantam. Professora, isso me lembra muito português. De fato, muito, muito parecido com aquilo que nós já sabemos da língua portuguesa. Então, esse é um verbo de primeira conjugação. Agora, o verbo de segunda conjugação. Verbo beber. Lembrando, tiramos, né, a terminação, ficamos com a raiz. Observem novamente que essa raiz se repete de forma igual, não há nenhuma irregularidade. E aí, após retirar essa terminação, acrescentamos as terminações, as desinências que nós acabamos de verificar na tabelinha. Então, yo bebo, tu bebes, ele, usted bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis e ellos bebem. Professora, olhando isso, continua similar. Me lembra ainda muito português. De fato, meus amores, lembra muito português. O presente, ele é, sim, similar. Então, aí temos o nosso verbo de segunda conjugação. E agora o nosso verbo de terceira conjugação. Verbos terminados em -er. Então, a gente tira, lembram? A gente tira essa terminação e o que sobra é a nossa raiz. Observem que aqui a raiz se repete de forma igual, sem nenhum tipo de irregularidade, porque estamos falando de verbos regulares. E aí acrescentamos as desinências correspondentes aos verbos de terceira conjugação, que é o, es, e, imos, is, em, ficando yo vivo, tu vives, ele, usted vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos viven. E aqui, se vocês forem observar, nós temos algumas similaridades, né, entre os verbos. Observem que toda a primeira pessoa, yo, termina com o. Todas as pessoas terminam com o, né? Na segunda pessoa, a gente tem aqui segunda conjugação e terceira com a mesma terminação. Na terceira pessoa, nós também temos segunda e terceira conjugação de forma igual, sendo também na terceira do plural igual. Então, além de ser um verbo regular, ele possui terminações comuns entre eles que facilitam ainda mais essa conjugação. O presente do indicativo, ele é simples, é gostosinho de estudar e é muito fácil de praticar. E aí temos alguns exemplos. Por exemplo, Alice canta todos los días. Ellos beben mucha agua, pues hacen mucha actividad física
e vivimos em um país bellíssimo. Então, observem que são frases, né, bem atuais, quer dizer que ali se canta todos os dias. Essa é uma situação habitual, que eles bebem muita água porque eles fazem muita atividade física. E nós vivemos, né, atualmente num país belíssimo. Então, presente do indicativo empregado em frases para vocês observarem. Aqui eu tenho uma tabelinha para vocês perceberem exemplos, outros verbos em que nós podemos aplicar essa mesma conjugação que a gente acabou de aprender, porque são verbos regulares. Então, verbos de primeira conjugação, que são verbos terminados em AR, temos amar, bailar, caminhar, cocinar, comprar, escuchar, hablar, trabalhar, viajar, né? Então, por exemplo, amar, bailar quer dizer dançar, caminhar é caminhar, cozinhar, comprar, escuchar, que é escutar, hablar, falar, trabalhar, viajar. Na segunda conjugação, alguns verbos regulares, né? Verbos terminados em ER. Aprender, comer, compreender, correr, responder, romper, que é a mesma coisa, quebrar, né? Suceder, temer e vender. Então, exemplos de verbos regulares em terceira conjugação, ou seja, verbos terminados em IR. Temos abrir, assistir, compartilhar, que vai ser compartilhar, decidir, escrever, receber, partir, permitir e subir. Então, alguns exemplos que vocês podem conjugar exatamente da mesma forma que acabamos de conjugar. Então, agora, vamos lá, vamos conjugar, vamos a trabalhar. Temos 3 verbinhos, um de cada conjugação, e nós vamos conjugar cada um desses verbos. Então, eu falo verbo amar, o verbo de primeira conjugação, yo amo, tu amas, ele, usted ama, nosotros amamos, vosotros amás, ellos, ellas e ustedes amam. Então, lembram? Bem fácil, a gente pega a raiz e adiciona as desinências. Verbo comer, yo como, tu comes, ele, usted come, vosotros comemos, vosotros comes, ellos, ellas e ustedes comem. Exatamente, tiramos aqui a terminação e acrescentamos as desinências. Verbo subir, yo subo, tu subes, ele, usted sube. Nosotros subimos, vosotros subís, ellos, ellas e ustedes suben. Mesma coisa, retiramos a terminação e conjugamos o verbo com as desinências correspondentes e corretas. Então, essa foi toda a estrutura do presente do indicativo, com as terminações, com as desinências e alguns exemplos de verbos que vocês podem aplicar essa conjugação. E agora eu convido a vocês a um tema, um conteúdo diferente, que são las viviendas. Vamos lá? Então, aqui estamos em uma calle. Vocês sabem o que é uma calle? Uma calle é uma rua. Em la ciudad de Cartagena, Colômbia, Cartagena de Índia, é uma cidade belíssima que fica na Colômbia. Vocês podem pesquisar, tem uma história muito bonita. E estamos nesse cenário maravilhoso para falar de um assunto pertinente ao que estamos vendo em La Calle, que são muitas casitas, são las viviendas. Então, las viviendas são as moradias, né? Lugares onde as pessoas podem viver. Professora, por que há casas de distintos modelos? Então, por que há vários tipos de moradia? Né? Então, em todas as cidades, a população está dividida por classes sociais. E as viviendas estão sometidas
según el poder de estas clases. Por este motivo, podemos encontrar casas increíbles con elementos decorativos y arquitectura impresionantes, pero a la vez otras viviendas muestran el poder, el pouco poder aquisitivo de seus proprietários. Então, em todas as cidades, em todas as culturas, as casas elas vão transparecer o poder aquisitivo de quem, né, vive ali. E aí eu trago para vocês um vídeo de vários tipos de casas alrededor do mundo. Vamos a ver. Então, aí são muitos tipos de casa. Vocês puderam observar vários tipos de casa que existem aí ao redor do mundo. E aí agora vamos ver a função de uma casa. Para que existe, né? Então, as casas contam com diversos ambientes e brindam um techo a los integrantes do núcleo familiar, ou seja, um teto para as pessoas, né? Desta maneira, a casa é um refúgio contra as condições climáticas, seja lluvia, sol, frio, aporta um lugar para guardar as propriedades de seus habitantes e brinda proteção. Então, uma casa é um lar, né? Então, ela protege a todos das condições climáticas, é um refúgio, proteção de todos aqueles habitantes. E aí vamos ver algumas partes de casas. Então, uma casa se divide em diversas partes. Algumas têm mais, outras menos, pero há partes que são imprescindíveis. Sem elas, uma casa não pode funcionar. Então, a casa ela possui diversas partes, né? Algumas são imprescindíveis. Vamos ver aqui a parte externa de uma casa. Temos aqui el garaje, por exemplo, onde colocamos o carro, el terrado, a parte de cima da casa, la ventana, a janela, la chimenea, muitas casas ao redor do mundo possuem chaminés, el jardín, el muro, aqui observem, e la puerta, né, a porta de entrada da nossa casa. Essa é a parte externa, algumas partes da área externa de uma casa. Seguindo, nós temos outras partes da casa, de forma mais interna. Vamos começar pela frente, el recibidor. Então, el recibidor é aquele hall de entrada onde a gente recebe as pessoas. Temos el salão, que é a sala ali de estar. Temos el comedor, que é a sala de jantar, onde as pessoas comem. El techo, observem aqui, que é o teto da casa. Balcão, olha aqui, é uma varanda, né? El despacho, que é o escritório onde as pessoas trabalham. El desvão, que vai ser ali o sótão da casa, aquela parte entre o telhado, né, e a última parte da casa. La escalera, a escada. Temos ele dormitório, la habitação, que pode ser tanto dormitório como habitação. Quarto de banho, que é o banheiro em si, né? Todo o banheiro, esse é o quarto de banho. Temos la cocina, onde a gente faz os alimentos, la terraça, que é o terraço que as casas podem ter. El garaje, aqui onde está o carro. El jardim, onde ficam as flores. E el pátio, por exemplo, que é o quintal. Muitas casas têm quintal. E aí vocês puderam observar vários tipos de partes de uma casa. E como nós vimos,
Muitas casas têm muitas dessas partes e outras casas nem tanto, né? Elas possuem tamanhos muito diversos. E nossa aula vai ficando por aqui. Muita informação, estudem bastante. Nos vemos na próxima classe. Hasta luego!